Fala, querido. Léo Costa, como é que você tá, meu cara? Tudo bem? Beleza, não tão bem quanto o senhor, mas estou bem. Que isso, estamos aí tentando. A Natália já entrou, tô com algum problema aqui, porque rolou um aviso de que só um convidado pode participar. No meu Instagram, já tinha feito live com 3 pessoas, acho que agora deu errado de novo. Não tem problema, a gente vai fazer isso de uma forma dinâmica. Vamos que vamos. Primeiro, deixa eu apresentar você, né, Léo? Eu me apresentar? Quer que eu Eu vou te mesmo vou? apresentar, Ah, óbvio, bom. tem que ser, né, nessa. Fazendo as honras, o Léo, pessoal, ele é fisioterapeuta, ele é PhD, o doutorado dele é pela City University, ele é editor associado da Physical Therapy Journal, ele é coordenador do programa de mestrado e doutorado em fisioterapia da Universidade Cidade de São Paulo, é bolsista de produtividade em pesquisa nível 1 do CNPq, promove cursos de práticas de saúde baseadas em evidências. Só, tá ótimo, né, Léo? Tá bom, tá bom. Eu sou Mas eu esque- cruzeirense. Exatamente, eu ia falar isso, esqueci do principal, o Léo é cruzeirense aqui, ó. É a maior, melhor definição do Léo aqui. Léo, vou fazer o seguinte, vou trocar agora para a Natália, Tá bom? para apresentá-la. A gente vai começar com ela trocando uma ideia super bacana. De repente até eu saio para vocês conversarem os dois juntos, mas a ideia é que a gente faça essa live da forma mais dinâmica possível. Não sei o que houve, já fiz a live com 3 pessoas, o Instagram agora deu uma bugada, mas não tem problema. Vou trocar agora para a Natália, você que está aí, Valeu. tá com o dedinho no like, para a gente poder espalhar essa ideia. Daqui a pouco a gente volta com o Léo Costa agora. Vamos. Prontinho. Ô, Léo, acho que não sei se é você que tem que sair, Eu vou talvez, sair, peraí. para eu chamar a Natália. Agora vamos tentar chamar a Natália. Está. Olha quem chegou. Que fogo! Eu querendo fazer com o Léo, que eu ainda tava devendo live pra ele. Que bagunça que o Instagram me arruma, Natália, você acredita? Eu fiz semana passada uma live com 3 pessoas, fui eu, Yuri e a Gisela. Deu tudo certo e agora o Instagram me arruma essa bagunça. Eu não sei mais o que fazer. Mas a gente vai fazer de um jeitinho que vai dar certo, você vai ver. Esquema Primeiro, deixa eu apresentar. revezamento, vamos lá. Exatamente. Primeiro eu quero apresentá-la, por favor, Natália Pasternak. Acho difícil, nessa altura do campeonato, vocês não conhecerem Natália Pasternak. Ela que é formada em Biologia pela USP, tem doutorado em Microbiologia e pós-doutorado também pela USP. Ela é presidente do Instituto maravilhoso, que eu amo demais, Instituto Questão de Ciência, que tem como objetivo fomentar o estabelecimento de políticas públicas baseadas em evidência. Recentemente ela teve a honra, eu com certeza posso dizer a honra, né, Natália, de ser membro do Committee of Skeptical Inquiry, foi fundado nada mais por nada menos do que Carl Sagan, James Randi e outras figuras como essa, da primeira brasileira, primeira entre brasileiros, diga-se de passagem, a fazer parte deste comitê. É colunista de ciência do jornal Globo e é autora deste livro aqui, que não está autografado, Natália Pasternak. Estará. Bom, quando a gente se encontrar, quando essa pandemia passar, já estarei aqui. Obrigado pelo presente, a editora Cotidiano mandou para mim, mas eu quero muito o seu autógrafo nesse livro, com certeza. Muito obrigado, viu? Que é isso. A gente ainda vou conseguir autografar. E a gente Com bate um papo certeza, sobre ele. com certeza. Natália, vamos então para o nosso assunto principal da nossa live, logo direto, que é em qual ciência confiar, né? Eu até costumo dizer que hoje a gente, pelo menos para a nossa bolha, né, que cresceu bastante, felizmente, entre aspas, porque a gente sabe que o crescimento dos divulgadores científicos esteve muito atrelado a este momento trágico que a gente passou, momentos no plural, né, porque alguns cresceram também por conta das queimadas no Pantanal, por conta das tragédias ambientais que nós vivemos, mas a pandemia, sem dúvida, é o fator que promoveu com que as pessoas pelo desespero, né, ou pelo interesse urgente, pudessem escutar a ciência. Porém, a gente ainda se depara com este padrão de
pessoas que já confiam, legal, eu aprendi que eu tenho que ouvir os cientistas. Só que elas caem num mar de informações científicas ou travestidas de científicas que podem confundi-las. De cara, o que você falaria para uma pessoa? Vamos lá, vamos dividir, inclusive, essa live em 2 níveis de audiência. O que você falaria para uma pessoa que tem uma base, veja, que tem uma base, que entende a importância do artigo científico e que, inclusive, consegue minimamente entender, mas ela não consegue, por exemplo, construir argumentos fortes para debater, por exemplo, um site que reúne artigos em prol do tratamento precoce? Hugo, eu acho que esse é o maior gargalo que a pandemia. Não acho que ela causa, eu acho que ela acusa, né? Eu acho que esse é um gargalo que já existia, mas que a pandemia traz à tona, assim como ela trouxe à tona tantos problemas da ciência, da própria divulgação científica, que acho que ficaram mais evidentes. Saber avaliar um trabalho científico não é estritamente necessário para você saber em quem confiar. Você não precisa ser um expert em método científico para ficar avaliando cada trabalho um por um. Eu acho que existem alguns sinais vermelhos de alerta que a gente tem que aprender a exercitar, que são sinais de pensamento cético mesmo. Então, quando que a gente precisa desconfiar? Por exemplo, pega o caso do Didier Raoult, lá com a cloroquina, em março do ano passado. Veja só, faz 1 ano. Daqui a pouco o Didier Raoult faz aniversário de cloroquina e a gente ainda dando trela para isso. Né? Mas por que o Instituto Questão de Ciência foi o primeiro a acusar que aquilo lá era picaretagem? Porque os sinais para nós estavam muito claros, não só os sinais de falhas de metodologia científica, mas os sinais do hype, os sinais do sensacionalismo. Então, o pesquisador que promete 100% de qualquer coisa, seja de cura, de eficácia, que promete uma coisa muito fácil e muito milagrosa. Olha que o meu remédio é super barato, super eficaz e eles não querem que você saiba. Então ainda enfia uma teoria da conspiração no meio. O cara que vai para a mídia antes de ir para os pares. Então, antes de se submeter à revisão dos pares, ele vai para a mídia. A gente viu isso com o Didier Raoult, sabe em quem a gente viu isso antes? Andrew Wakefield, com o Vacinas Causam Autismo. Então, o cara que... São esses sinais vermelhos, eles já devem ser suficientes para qualquer um ficar assim, será? E sobre esses sites que compilam trocentos trabalhos para tentar te convencer de alguma coisa, desconfie. Por quê? Porque cientista de verdade nunca vai tentar te convencer de nada. Ele vai simplesmente mostrar o que existe e se ele for bom, ele vai te comunicar a incerteza. Ele vai ser honesto o suficiente para te falar, olha, isso é o que a gente sabe, isso é o que a gente não sabe. Então, se você tem um cientista ou um grupo de cientistas que sabem tudo, é 100% de tudo, eles têm a resposta e eles vão para a mídia e, principalmente, eles reúnem trocentos trabalhos para tentar te convencer de que aquela prática funciona, desconfie. Você não precisa ser cientista, você não precisa ser capaz de analisar aqueles trabalhos um por um e nem deve perder seu tempo fazendo isso. Aliás, nem nós, divulgadores, devemos perder o nosso tempo fazendo isso, porque você mata um, aparece 10 no lugar. Né? Então, o que nós, como divulgadores de ciência, precisamos fazer? Comunicar o princípio. Falar, olha, não adianta você me mostrar 150 estudos observacionais se eu tenho aqui 5 randomizados que já me dizem o que eu preciso saber. Então, explicar para o público o que são níveis de evidência, falar muito claramente desses sinais de alerta para que as pessoas fiquem espertas, né? Sabe, notícias de grupo de WhatsApp. Gente, não é possível que as pessoas ainda acreditem em notícia de grupo de WhatsApp sem acender um sinal vermelho, sem falar, pô, mas isso aí chegou num zap. Eu não falo o nome da pessoa,
pessoa, não fala de que universidade é, ou você vai procurar o nome não bate. Então, assim, a gente não precisa virar um checador compulsivo de informação. A gente só precisa desconfiar e ter a certeza de que se aparecer uma cura milagrosa, vai aparecer na mídia. Vai aparecer na mídia científica e eles não vão conseguir esconder de você. Natália, você deu o primeiro passo, que é o sinal vermelho da comunicação. Perfeito. Eu acho que a gente passou por isso. Sem dúvida, o maior expoente foi o DJ Raul. E continua, é o que eu falo, o estrago que ele fez continuou sendo reverberado, mas isso seria impossível, pelo menos em termos de Brasil, porque nós provavelmente somos o país que mais investe em tratamento precoce do planeta, provavelmente, é o único que tem isso como política de governo. E aí eu acho que entra esse ponto que é importante a gente falar para as pessoas também. Quando você tem pessoas que, veja, eu adoro o exemplo do Raul, porque ele, dentro da microbiologia, embora ele seja um colecionador de polêmicas, inclusive foi expulso da Sociedade Americana de Microbiologia, ele não podemos dizer que ele não é um pesquisador respeitado dentro de sua área e dentro de alguns pontos que ele fez para a bacteriologia, sobretudo. Só que quando você tem... Eu me atrevo a discordar um pouco, Hugo. Na Sociedade Americana de Microbiologia, ele já é mal visto há muito tempo. Exato. Onde eu quero chegar? Nós sabemos disso, mas não dá para desconsiderar que, em algum nível, sob termos científicos, esse cara não é respeitado. O que eu quero dizer é, se esse respeito era por mérito ou não, se deveria haver ali considerações ou não, a gente sabe que sim, mas ele era respeitado por uma parcela muito forte. E aí isso pesa demais. Você deu exemplo, por exemplo, da vacina que causa autismo, né? Que também veio de um expoente que tinha o seu respeito dentro da sociedade que perdeu esse respeito. Como nós tivemos também, agora, um prêmio Nobel, no ano passado também, um prêmio Nobel o prêmio Nobel de Medicina, que foi um dos que, também dentro de uma polêmica, né? Foi um dos que publicaram avanços sobre as descobertas do vírus HIV, também falando besteira sobre a pandemia. E isso, quando a gente fala para as pessoas, confie nos cientistas. Só que você vê representantes da nossa classe fazendo esse tipo de coisa, isso é um tiro no pé. Como que a gente comunica? Confie nos cientistas e coloca ali uma plaquinha meio personificada sobre essa profissão? Você não acha que isso é um risco? Eu acho que é, mas eu acho que a gente precisa ser um pouquinho menos corporativista, Hugo, e começar a nomear os caras que ou são charlatães mesmo, ou que infelizmente enlouqueceram, porque no caso do Luc Montagnier, eu acho que só pode se dizer que o cara pirou, né? Isso acontece, pessoas piram. Né? Mas isso tem que ser noticiado pela comunidade científica, isso tem que ser denunciado. A gente não pode continuar vivendo nesse corporativismo de falar, vamos proteger o coleguinha, porque senão ele vai ser mal visto. Não, porque senão ele vai fazer um estrago para a sociedade. E isso a gente não faz. E principalmente no Brasil a gente não faz. Quantos desses cientistas brasileiros que falaram bobagem sobre cloroquina desde o começo a gente expôs na mídia? Nós, como classe, como cientistas, como comunicadores de ciência. A gente faz isso? Não, né? Não o quanto devia. E quando faz, como eu fiz, muitas vezes nós somos reprimidos pela própria classe científica, pela própria divulgação científica, que é uma classe informal no Brasil, mas existe uma comunidade, né? E isso é muito mal visto. Ai, mas você pegou pesado. Ai, mas você não devia ter falado mal dele. Ai, mas tem outras maneiras de você comunicar. Você tem que falar só do conteúdo. Não dá.
Não dá para falar só do conteúdo. Quando a gente inaugurou o Instituto Questão de Ciência, em 2018, e a gente trouxe o professor Edward Ernst para ser o nosso keynote speaker, ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci, Hugo. Ele falou, name and shame the charlatans. Nomeie e exponha os charlatães. E a gente precisa aprender a fazer isso. Porque isso precisa ser feito. Porque se a gente não faz, a gente está sendo conivente com a desinformação, com o espalhamento de informações falsas. Eu postei sobre o Luc Montagnier ano passado e eu usei um pensamento muito parecido com esse que você colocou agora, que é o seguinte. Nós, cientistas, somos treinados para atacar ideias, atacar resultados, atacar discussões, atacar conclusões, e não fazer isso por ad hominem, né? Não fazer isso Claro. pela persona. E é assim que somos treinados, e ok. Quando a confiança em algo falso, em algo fajuto, está fora deste campo e passa a ocupar somente a figura da pessoa, você não tem o que fazer. Se a pessoa não merecer este posto, é mais do que permitido a você usar os elementos que tornam esta pessoa indigna de estar aqui falando besteira. Então, o que eu fiz? Vocês estão confiando no Montagnier sobre isso? Deixa eu puxar o histórico do Montagnier para vocês entenderem se o prêmio Nobel serve exclusivamente para colocá-lo neste posto de autoridade máxima, que acha que por ter um Nobel, sei lá por quê, pode falar o que lhe vem à cabeça. Né? E é muito importante isso. Nós temos, então, o passo 2. Você falou de sinal vermelho da comunicação, e agora nós estamos falando sobre não é que é a não confiança, mas elementos que são importantes para que a gente identifique a importância do que é dito para além do nome, para além da persona, da pessoa que está ali. Então, é muito importante, ao meu ver, a gente passar para as pessoas a ideia de confiança na ciência, e isso tem que incluir as incertezas que tornam a ciência maravilhosa, né? As discordâncias dentro do método científico que tornam a ciência maravilhosa, a lentidão necessária para chegar em resultados robustos e a complexidade necessária para se chegar em resultados robustos. E eu acho que não é que a gente está falhando, porque a gente, primeiro, demorou muito para construir uma base que sequer valorizar essa ciência do jeito que está sendo valorizada agora, embora a gente tenha um caminho muito longo pela frente. Acho que agora a gente tem que avançar nesses 4 pontos, né, Natália? De mostrar que aqui no que a gente chama de ciência, existem ramificações, existem particularidades e limites que que são tão necessários que se não houvessem, não seriam científicos, não seriam ciência. Perfeito, Hugo. E acho que uma coisa que fica também, inclusive para nós, né, é exercitar uma educação científica. O nosso papel também como comunicadores de ciência é estimular um letramento científico. Então, isso vale quando a gente fala dessa questão de que a gente deve avaliar o conteúdo, isso vale para nós também. Então, eu não quero que as pessoas acreditem na Natália Pasternak. Eu quero que elas acreditem na ciência que eu explico. E por isso eu tenho que saber explicar a ciência de uma maneira lógica, de uma maneira didática, de uma maneira que faça sentido, porque daí as pessoas vão construindo um raciocínio científico. E se um dia eu pirar, as pessoas vão perceber, nossa, a Natália pirou, ela não está falando nada com coisa, não era isso que ela falava antes. Então, construir nas pessoas que estão interessadas no nosso trabalho, para que eles se tornem também pensadores científicos, para que eles aprendam a pensar de forma científica e, inclusive, possam nos fiscalizar. Porque nós não somos perfeitos, nós vamos errar.
E a gente também se empolga, às vezes, com notícias de coisas que a gente gosta, nós também temos os nossos vieses, mas principalmente que a gente não construa essa relação pessoal. E eu acredito em tudo que a Natália fala. Não, e se eu falar besteira, gente? Eu preciso que vocês me fiscalizem, não acreditem em mim. E eu acho que isso é algo que a gente precisa construir e que muitas vezes falta nos comunicadores de ciência. Eles acabam criando algumas bolhas de seguidores. A gente não precisa de seguidores, a gente precisa criar uma comunidade que pense de forma científica. Natália, que frase maravilhosa, porque há pouco tempo atrás eu falei, logo no começo do ano, principalmente por conta de todo o volume de trabalho que a gente sabe bem, quem é divulgador científico quase nunca é divulgador científico só, né? É pesquisador, tem todo um trabalho por trás, você tem um instituto, o Léo é professor, a gente tem todo um trabalho que eu falo assim, gente, divulgação científica nem é a minha atividade principal, só que é onde vocês mais me veem, então é normal vocês quererem sempre produção. E eu falo, eu não vou me render ao algoritmo, porque eu não sou Instagrammer, eu não sou um influencer que vai produzir conteúdo para ganhar mais seguidores. Na verdade, eu vou precisar do tempo para analisar aquilo, então eu não vou dar uma notícia em cima da hora sem analisar aquele processo direito. Então, tudo isso exige da gente um letramento científico maravilhoso. Vou fazer o seguinte, você vai ficar aí, por favor. E aí, assim que você sair, o Léo, já espero que você tenha feito a sua solicitação. Assim que você sair, você já faz a solicitação de novo para eu poder chamar na volta com o Léo, tá? Onde é que eu saio? Ixi, deve ter um xizinho bem em cima de você. Achei, tô saindo. Viu? E aí, fica aí. Beijo. Agora vamos chamar ele, que deve estar se coçando para falar, porque a Natália falou um monte de coisa que está muito ligado a essa vida atual de Léo Costa. E aí, Léo, tudo certinho? Fala, querido. Eu não tô te vendo ainda, mas eu acho que tá entrando aqui. Você me vê? Eu acho que... Pronto. Te vejo, te ouço, eu espero que as pessoas também. Léo, você viu aqui, que pena que a gente não tá os três juntos aqui. Mas eu acho que se a Natália pedir agora, acho que você consegue entrar. Vê será? Deixa eu ver. Não dá, cara. Quando eu coloco aqui, se você somente um convidado ao vivo. Semana passada eu fiz live com 3 pessoas. Enfim, coisas do Instagram. Depois eu mando o processo lá pra ele. Brincando, legal. Viu, Instagram? Gosto de você. Olha só. Léo, Natália puxou 2 pontos iniciais da nossa conversa, né? Que é o sinal vermelho de uma comunicação falha diante de evidências ruins e também a desconstrução da falácia do crédito de autoridade. Eu sou o cara tal e vocês têm que me respeitar porque eu estou falando isso e eu tenho um doutorado, e eu tenho um pós-doutorado, e eu sou professor de não sei de onde e tal. Vamos lá agora. O papo que eu quero ter com você é o seguinte. Vamos para frente. Não tem ninguém falando, nenhuma figura de falácia de autoridade, mas encontramos um site que você sabe muito bem qual é, sobre tratamento precoce. Os caras reúnem lá trocentas informações sobre, dizendo, tá vendo, isso aqui funciona. Como é que eu vejo? Olha o ponto importante. Como é que eu, sou biólogo de fato, tá? Mas até surpresa de muitos, eu não sou da área da saúde, pessoal. Eu sou da comunicação, trabalho com bicho. Eu comecei a falar de Covid porque, né? Era o que tinha para hoje. Era o jeito. E estamos aí tentando fazer o melhor, mas por isso que eu chamo os especialistas aqui na área. Como que eu, ou seja, a pessoa que manja de ciência, que foi convencido, não vou nem falar de mim, não, tudo bem, sou professor, enfim, tenho doutorado. Mas alguém que às vezes está na graduação, alguém que entende do processo, ele vê um site desse e fala, os caras estão certos, mandaram confiar nos cientistas. Aqui, 40, 100 artigos que mostram que o tratamento precoce funciona. Como é que, olhando para esses dados, alguém que tem minimamente uma já predileção e até algum entendimento sobre ciência, ele pode separar o joio do trigo, e vamos usar esses sites como exemplo. Vamos lá. Hugo, complementando o que a Natália falou, eu tenho pouquíssima coisa para complementar em cima dela,
desse aspecto, eu acho que o pensamento científico ele começa duvidando de quase tudo, o que é ser cético, o que é diferente de ser negacionista, né? Eu ouvi uma frase legal que fala que negacionismo é a glamorização da palavra burro, né? Então, a pessoa não tem cognição para conseguir distinguir o certo do errado. O ceticismo é partir da premissa que aquilo pode estar errado, né? Então, eu acho assim, uma coisa que eu adoro explicar é que o princípio básico, até da estatística frequentista, é que até que me prove o contrário, o fenômeno não acontece. A hipótese nula é a hipótese favorita do pesquisador. Então, enquanto eu não tiver dados na mão, eu vou acreditar que aquilo pode não ser verdade. Os dados vão ter que me mostrar o contrário. O problema desse site, eu acho que tem 2 ou 3 problemas, eu vou tentar enumerá-los. Primeiro, site sem dono, eu acho muito louco isso. E vou falar por quê. Porque o cientista, ele não ganha mais para publicar mais. Eu vivo disso, eu vivo de ciência. O meu salário é o mesmo do que um par meu que publica 30% do que eu publico e eu ganho o mesmo de um cara que publica muito mais do que eu. Ou seja, você não ganha por produtividade científica. O que você consegue fazer é dar autoria, é botar seu nome na capa de uma coisa. Então, meu primeiro teste de detetive é falar por que um site desse não tem autoria, não tem dono? Quem são esses caras? Quando eu abri esse site, a primeira coisa que eu falei, quem são esses caras? De qual universidade? Quem são eles? Eu quero ler sobre os caras. Não tem. Eles estão escondidos em nome de alguma coisa, o que já me abre algumas desconfianças. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu acho que as universidades de cursos de saúde em nível mundial se provaram extremamente incompetentes para ensinar profissionais de saúde de terem pensamento cético. Eu acho nítido isso. Eu sou fisioterapeuta de formação e eu sempre achei que fisioterapia tinha muita pobreza nesse aspecto, que precisava melhorar muito. E eu descobri que o problema não era a minha profissão. O problema é que todos os profissionais de saúde têm problemas gravíssimos de letramento científico. Tá? Então, assim, quando a pessoa bate um olho num site daquele, você não precisa ser um gênio para ver que aquilo ali é uma porcaria. Né? Então, eu vou dar as dicas agora, né? O site, o C19 Study, o IVMeta e por aí vai. É um site em que você joga tudo dentro do mesmo prato, bate no liquidificador e o que está ali. Entendeu? E software de estatística aceita qualquer coisa que você jogar lá dentro. Tem uma frase muito boa do Dr. Souto que ele fala o seguinte, se você joga muito ruído numa meta-análise, a meta-análise amplifica o ruído. O que você tem no final é um som distorcido de porcaria. Né? Não surpreendentemente, quando você vai para uma mesma meta-análise, o mesmo desenho de estudo feito pela Cochrane Collaboration, que foi feito de hidroxicloroquina, por exemplo, o diamante bate na linha do zero e ele fala, não funciona. Ele recomenda que novos estudos não são necessários para serem feitos no futuro. Ele até fala assim, olha, se você é pesquisador e já está conduzindo, termine, porque seria até triste para o cara que começou mais tarde. Mas é antiético, a partir de agora, iniciar um novo estudo de uma droga já sabidamente ineficaz. E não vai ser muito diferente das outras. Tá? Então, assim, uma última complementação que você e a Natália conversaram muito bem, assim, eu tenho muita dó dos pacientes, das pessoas comuns, porque elas não são obrigadas a saber de ciência. Elas têm, eu falo isso com os meus alunos do curso de PBL, e falo assim, os seus pacientes têm certeza que vocês são baseados em evidência. E vocês são, porque eles têm certeza que eles são. Né? Quando ele vai no homeopata, quando ele vai no Clara do Floral, entendeu? Quando ele vai no microfisioterapeuta, ele tem certeza que o cara é baseado em evidência. Porque ele foi na universidade, pô. E é mesmo. E ele se coloca como alguém que Exato, é baseado. Exato. Então, assim, o ponto é esse. A expectativa é completamente diferente. Agora, o que para mim a pandemia revelou uma loucura é que o letramento científico nas classes de saúde, independente da profissão, independente do país, mostrou que há uma falha absurda no conhecimento mais básico da epidemiologia. Eu nem estou falando de ciência básica, que é a área sua da Natália, não, que é muito mais complexa. Sabe, essa coisa assim, o que nós estamos errando, Hugo, não é que a ciência é ruim. O
desenho de estudo não serve para responder a pergunta de pesquisa. É coisa meio de página 1 do livro. As pessoas estão errando na saída. A gente está usando bola de tênis para jogar futebol. É isso que está acontecendo na maioria dos casos. Léo, vamos lá, para as pessoas entenderem. Não é qualquer artigo científico, né, que mesmo publicado, significa dizer que eu consiga ter... Não é que ele... Sim, existem artigos publicados que são ruins, pessoal. Mas nem é isso onde eu quero chegar aqui, é o que eu vou pedir agora para o Léo explicar. Existem artigos científicos publicados sobre um determinado tema que eu não posso chamá-los de ruins. O que eu não posso é tirar conclusões em torno disso aqui. Agora vamos lá, Léo. Em termos metodológicos, qual a diferença entre o estudo observacional, que é a maioria desses estudos que a gente tem visto em torno de tratamento precoce, e o padrão ouro? O que é o padrão ouro e por que essas duas diferenças em termos de conclusão? Vamos lá. O estudo observacional ele pode ser padrão ouro para a pergunta correta. Tá? Então, vou dar alguns exemplos rapidamente aqui. Se você quer medir prevalência de uma determinada doença, o estudo observacional é padrão ouro. Por exemplo, um exemplo bobo, o Programa Nacional de Amostra por Domicílios, o Censo Brasileiro, é um estudo observacional transversal que é padrão ouro. Você quer saber quanto que as pessoas ganham, em média? Quantas pessoas vivem no Brasil? Né? Você quer saber uma prevalência de uma determinada doença na comunidade? É um observacional transversal. O observacional longitudinal, em que você acompanha as pessoas com o passar do tempo, é padrão ouro, sim, para medir prognóstico, o que acontece com a doença com o passar do tempo. Então, por exemplo, hoje, Hugo, todo mundo sabe, de cada 100 pessoas que pegarem Covid, 1 ou 2 vão a óbito, cerca de 8, 10 vão parar no hospital, cerca de 80 vão ter sintomas leves ou não terão sintomas. Isso vem de um estudo observacional e está certinho. A gente também aprendeu que quanto mais velho, maior a probabilidade de morte, indígenas têm mais risco, pessoas pobres têm mais risco, pessoas que nasceram no Norte e Nordeste têm mais risco, quem tem diabetes tem mais risco. Para traçar fatores de risco e fatores prognósticos, o estudo observacional é impecavelmente perfeito, é o desenho de escolha. Qual que é o problema, querido Hugo? É que a maioria do ser humano que está na ponta, o paciente, ele quer saber qual tratamento eu devo fazer, o que eu devo fazer para não pegar essa porra dessa doença. Basicamente, qual vacina eu tomo, qual remédio eu tomo caso eu fique doente. Aí o observacional não serve. E vou explicar rapidamente por que não serve. Os estudos observacionais, eles não são capazes de controlar para efeito de confusão, que a gente chama. Tá? O que são esses efeitos de confusão? Por exemplo, como a história natural do Covid individual, pelo amor de Deus, individualmente falando, se eu pegar Covid agora, eu não deveria ficar em pânico, porque individualmente o meu risco de morte é de 1, 2%. Então a chance está ao meu favor. Se eu internar, essa chance piora muito. Como 1, 2 vão morrer, qualquer coisa que eu tomar aqui, eu posso melhorar por causa disso. O observacional vai te mostrar isso. Entendeu? Então, vou dar um exemplo clássico, Hugo. Dos vários estudos observacionais de cloroquina, quando você lê a fundo o artigo, e aí eu acho que é um cientista que tem que ler, o que acontece é o seguinte, as pessoas que tomam cloroquina também são mais jovens. Quando elas internam, elas também tomam dexametasona, elas têm menos fator de risco. Então ela não morreu porque ela tomou cloroquina ou porque ela era fora do grupo de risco. E o contrário é verdadeiro. As pessoas que morreram naquele estudo observacional, elas não tomaram cloroquina, mas elas também eram mais velhas. Entendeu? Elas também não entraram nas melhores UTIs. Então na hora que se você fizesse uma análise ajustada para tudo, você provavelmente não encontraria nada. E a prova viva disso é que na hora que você sai desse estudo observacional e vai para o ensaio controlado aleatorizado, o efeito é igual a zero. Porque o ensaio controlado aleatorizado, você bota um grupo controle, em que você dá uma droga de mentira de um lado e essas drogas do outro lado, e a diferença entre os grupos, a quantidade de pessoas que melhoram ou que morrem, é mais ou menos a mesma. Então, a gente não acha. Então, assim, a gente está errando na ponta da entrada. E, mais uma vez, prezado Hugo e prezados amigos que estão vendo essa live, eu não acho que o paciente tem que saber isso. Mas eu acho que um infectologista tem que saber. Me desculpe, eu acho que um médico que está na ponta tem que saber. Um fisioterapeuta respiratório que está em todas as UTIs tem que saber. E tem que comunicar.
Léo, agora eu vou entrar, porque assim, como eu falei, eu não entendo, a minha área não é a saúde, mas a minha área é a estatística também, né? A gente não Uhum, vive sem estatística. Eu entrei naquele site do Ivermectin e tinha lá uma apresentação do doutor não sei o que lá das quantas que falava que a chance da ivermectina não funcionar era de 1 em 1 trilhão. uhum, Aí eu fui entender como que ele chegou nessa conta. Eu uhum, pesquisando também, e aí cabe aqui dizer que nós temos várias pessoas que analisam isso no Twitter de uma forma muito acurada, tá? uhum. Thomas Ponte, qual é o nome dele, meu Deus do céu? José Alencar, tem vários José caras. Alencar, perfeito. Uma galera incrível. Mas eu também me debrucei sobre aquilo. Quando eu olhei, eu falei, o que está acontecendo aqui é um. Eu vou tentar eufemizar, porque a raiva vem e a palavra vem aqui. O que está acontecendo aqui é um completo absurdo em termos estatísticos. Essa Aham, pessoa que fez este cálculo, ela não é leiga em estatística. Ela é, vai ter que sair. Ela é estúpida mesmo. Ela é uhum, analfabeta uhum, estatística. uhum, O cara, quando eu olhei, falei, isso está completamente errado. Até que, analisando profundamente, até mesmo de outras discussões, conclusão, como é que esse cara chegou nesse valor? Uma coisa de doido. Ele separou em dois grupos. uhum. Artigos que falavam que funciona e artigos que falaram que não funciona. Fez um Analisou teste. os dois grupos em separados, múltiplo. Eu vou falar uma coisa aqui, para você que não entende de estatística, pessoal. Eu vou falar, para você que entende, você vai sentir a dorzinha agora. O cara multiplicou o valor de P. Para você Uhum, que não entende o que eu estou falando, é a mesma coisa que eu chegar para você e falar o seguinte: para o cara fazer o carro andar, ele empurrou o carro na ladeira e diz: olha, tá vendo? O carro anda. uhum, uhum, Gente, é uma coisa assim surreal. Para quem entende de estatística, sabe que isso é uma coisa assim fora do comum. E aquilo está lá, e médico, e você falou muito bem. O paciente não tem nada que saber disso. uhum. Mas você vê médico, e aí a conclusão, que agora não lembro se foi do José Alencar, então, por favor, quem teve essa conclusão, me perdoa porque eu não estou lembrando o nome, eu também não vou atribuir aqui ao Dr. José Alencar, mas a conclusão foi, essa pessoa que está receitando esse kit, colocando este site, veja, não foi palavras minhas, palavras de um médico muito bom, essa pessoa é leiga em medicina. Uhum. Aquilo me assustou. E eu acho que é uma coisa mais louca, Hugo, assim, se você me permite, eu ouvi uma frase, a Natália usou uma frase muito boa em inglês, eu vou usar outra. Tem uma frase que chama Nothing overcomes bad science. Se a ciência é ruim, não tem estatística que corrige. Porque o método, que é o meu campo de atuação, ele precede a análise estatística. Se o método está bem conduzido, a estatística vai apertar botão e ele vai para o lugar certo. Entendeu? Então, assim, o problema ali é pior. Então, por exemplo, ali os grupos controle são diferentes, as doses são diferentes, tem estudo publicado, tem press release, tem pré-print. Você está misturando tudo num bolo só. E, surpreendentemente, os 8 maiores ensaios clínicos de cloroquina não estão lá. Entendeu? A busca do cara nunca acha os maiores estudos. Então tem um problema de seleção, tem um problema de formação de comparação, que é meio... Bom, é porque revisão sistemática esse é o maior problema. As pessoas não conseguem colocar as coisas na gaveta, tudo separadinho. Você pode ter uma droga que reduz tempo de internação, mas não reduz mortalidade. Então, assim, você tem que saber... Os desfechos eles misturaram. Então, assim, é erro de... Na verdade, é amador. Ou é amador ou é mal intencionado. Eu prefiro deixar o público decidir o que é. Entendeu? Mas me soa muito amadorismo. Aquilo submetido para uma revista científica, ela seria rejeitada de entrada. De Entendeu? entrada. De De entrada. entrada. Então nunca será publicado porque ele está errado no início. Sabe? Ele está errado, ele está sujo, ele está feio. Então, assim, muita gente pegou muito nessa parte estatística, mas engraçado assim, eu pararia de ler aquele paper no primeiro parágrafo de método. Eu falo, cara, tá errado, isso aqui é um erro fatal e adeus.
Entendeu? Eu não lerei isso mais. O pobre coitado do paciente jogou isso tudo no WhatsApp e aí isso virou uma bomba. E no WhatsApp fala que é um randomizado. Ele falou, vocês não queriam randomizado? E manda uma meta-análise. O cara que escreveu o WhatsApp também é um imbecil. Léo, eu vou até já, vamos passar para a Natália agora, mas a conclusão do nosso. Eu estou aqui anotando os pontos, porque ao final eu vou fazer um resumo para você que está aí, tá? Legal. Entender como você, em diferentes níveis, pode, de fato, fazer essa triagem. Legal. Mas o resumo é: olha o que nós temos em relação a esse site aí, de cloroquina e o outro de ivermectina. Sites que, no máximo, serviriam como piada de mau gosto em bar e que seriam rejeitados pela revista predatória. Não, predatória. Aquela que você que é cientista aí, pessoal, vocês sabem que esses e-mails que você recebe aí dizendo vem publicar aqui que aqui é bom. Essa revista ia recusar esse artigo. E esses sites estão servindo para guiar política pública. Não só guiar milhares de médicos Brasil afora, mas guiar política pública em torno disso. E eu vou trocar essa ideia agora com a Natália, Léo. Daqui a pouco eu volto com você fica aí. Basei, fui. Tamo junto. Vamos lá para a Natália agora. Gente, a gente está com essa. Natália, cadê você, Natália, que você não fez a solicitação, mas eu procuro você aqui. Prontinho. Vê se você recebeu, Natália. Acho que sim, né? Enviar. Pronto. Enquanto a Natália está entrando, só um adendo aqui. Aê, chegou! Muito bem. Natália, a gente vai precisar depois, assim, que seja online ou no perfil do Léo, para a gente ter essa interação de uma forma melhor. Mas eu espero não, com certeza uma hora vai ter todo mundo junto no presencial. Mas, Natália, Hugo, vamos fazer um dia pelo YouTube mesmo, com outra ferramenta mais fácil. Vamos, com certeza absoluta. Vamos com certeza absoluta. E até é bom que fica mais fácil a procura. O pessoal pergunta muito por que você não abre um canal de YouTube. Pessoal, tem tempo não, sou. Não, a gente faz no do IQC. Vamos combinar. Lindo, daí a gente coloca os três perfeito. juntos. Pode trazer o Luiz Correia também. Olha, seria lindo. Seria muito legal. Natália, tem um ponto aí. Você vê que o Léo fechou, a gente fechou o nosso papo falando sobre o quanto algo que era para ser uma piada de mau gosto num bar está virando política pública. E aí, eu gostaria muito dessa sua intervenção, principalmente falando sobre o Instituto Questão de Ciência, que batalha por políticas públicas baseadas em evidência. O que explica este caminho, Natália, de uma piada de mau gosto até a política pública com um investimento na casa de milhões pelo governo? Hugo, piada de mau gosto em movimentos anti-ciência, a gente tem vários. Inclusive, dando um spoiler aqui, daqui a pouco sai o meu segundo livro com o Carlos Orsi, que vai ser justamente sobre negacionismo. E negacionismo, alguns são realmente piadas de mau gosto. Quando você pensa em terraplanismo, você fala, não é possível, né, que alguém realmente acredite que a Terra é plana. Ou que alguém realmente acredite que o Holocausto nunca aconteceu. Então, tem negacionismos que são, assim, completamente surreais. Quando você fala assim, não é possível que alguém acredite numa coisa que tem tanta evidência a respeito, né? E é. Então, a gente começa a responder isso, como é que uma piada de mau gosto vira política pública. Isso, infelizmente, está permeado por questões de negacionismo, é um pensamento negacionista. E o negacionismo, ele nada mais é do que você negar as evidências que estão diante do seu nariz, formadas por consensos científicos sólidos, então não é algo que está aberto para discussão, né? É claro que a ciência sempre está aberta para discussão, mas lembrando daquela frase de Carl Sagan, que eu acho que define isso muito bem. Alegações extraordinárias precisam de evidências extraordinárias. Então, se alguém quiser ameaçar
evolução darwiniana, aquecimento global, o formato da Terra ou a existência do Holocausto, vai ter que trazer evidências extraordinárias, porque isso são consensos científicos ou históricos muito bem estabelecidos e que dificilmente vão ser derrubados com uma ou outra coisinha ali. Mas saiu um paper, mas olha aqui um relato. Não, são consensos científicos, no caso do Holocausto, um consenso histórico. E então, você negar esse tipo de evidência que está lá, exposta, consolidada diante do seu nariz, é uma negação que acontece por N motivos. Ou porque você tem uma ideologia muito forte, pode ser política, pode ser econômica, mas você tem uma ideologia muito forte, onde negar esse consenso se encaixa muito bem. Ou você se sente pertencendo a um grupo, como a gente vê muito claramente no movimento terraplanista, um grupo onde todo mundo se sente muito superior aos outros, então é um grupo que te acolhe e que te dá uma sensação de superioridade, porque vocês lá dentro do grupo, nós dentro do grupo, sabemos o que eles ignoram, porque nós somos mais inteligentes e nós percebemos toda essa conspiração que eles não querem que você saiba, e daí chegamos finalmente na teoria da conspiração. Então, são movimentos que geralmente são muito motivados por teorias conspiratórias, ou seja, por pessoas que se sentem realmente muito acuadas no mundo, muito perseguidas e precisam justificar esse sentimento. Agora, o difícil, né, Hugo, é você imaginar como é que esse tipo de sentimento negacionista vira política pública de um país. Mas, se a gente examinar o governo Bolsonaro, a gente vai ver que é um governo negacionista desde o começo. É um governo que Desde a campanha. Desde a campanha, exatamente. Então, o comportamento negacionista, negacionista do clima, negacionista ambiental, né, já era uma marca registrada desse governo. Esse é um governo negacionista. Então, não é de se espantar tanto que um governo que já negava problemas ambientais, que já negava mudanças climáticas, também negue a ciência quando está diante de uma crise sanitária. E esse negacionismo do governo Bolsonaro, então, ele se expressa em vários níveis durante a pandemia. Primeiro, negando a pandemia em si. É só uma gripezinha. Depois, negando a necessidade das medidas preventivas. Usar máscara é coisa de mariquinha e que frescura, esse negócio de ficar em casa vai acabar com a economia. Depois, negando as evidências científicas justamente em relação aos medicamentos, que você estava comentando com o Léo, dizendo, imagina, olha aqui a quantidade de estudos que comprovam a minha cura milagrosa. E chega ao absurdo de negar vacinas. O que no Brasil é algo que você fala assim, cara, você está no Brasil. O Brasil é um dos países com a maior tradição de vacinação do mundo. O movimento anti-vax aqui nunca foi forte. Esse negacionismo a gente nunca teve no Brasil. É um movimento inexpressivo. No Brasil ele existe e claro que tem que ser combatido. A gente não quer que ele cresça. Mas nunca foi um movimento expressivo. E de repente, nesse governo, você tem um presidente falando que vacina vai te transformar em jacaré. Onde na história do Brasil a gente teve esse nível de negacionismo científico? Na presidência da República. E se fosse só o gogó, já era grave. O que nós temos, é o que eu falo, gente, os fatos estão aí, não é só gogó. Você tem recusa do governo na compra da Coronavac no âmbito federal, lembrando, se os seus avós foram vacinados, agradeça sim ao governo do estado de São Paulo, por mais críticas ou elogios que você faça. Não interessa, não teria vacina no Brasil se não fosse... Não teria vacina no Brasil, exato. Segundo, por mais que o governo federal de fato tenha comprado, mas a articulação de compra foi feita em 2020 pelo governo do estado. Nós tivemos recusa de 70 milhões de doses da Pfizer, que poderiam ter sido entregues, começo da entrega, em dezembro. Nós tivemos recusa da Covaxin. A gente tem um arsenal de recusas de vacina. Então, é o que eu falo, se o seu comércio está fechado, primeiro, deixa eu dar aqui o meu sentimento ao seu comércio fechado. Eu quero muito consumir no seu comércio, estou louco para tomar uma cerveja no seu bar. Louco. Vocês não têm noção como eu estou doido para tomar... Eu quero ir para o estádio. Eu quero ir para o estádio, Natália. Natália, você torce algum time de futebol? Eu acho que não. Você torce? Eu torço para acabar logo.
Eu e o Léo, a gente é cruzeirense, Natália. A gente está sofrendo, mas mais sofrimento ainda é o fato de a gente não poder ir para o estádio, nem que seja para sofrer pelo Cruzeiro. Então, assim, isso só está acontecendo porque a gente não tem vacina e não tem medida posta em prática de restrição de fato efetivo. Natália, minha pergunta para você é: nós sabemos que a medicina no Brasil é uma profissão mega importante. Uma das, foi a primeira profissão, junto com o direito, a ter uma universidade no Brasil. Né? É uma profissão que eu tenho amigos do coração médico. Eu quero muito mandar um meu abraço virtual carinhoso para os médicos e médicas brasileiros. E falo isso na pessoa de dois médicos que estão aqui, o Casal Infecto. Então, um perfil maravilhoso, Casal Infecto. Por favor, sigam. Esses caras estão na linha de frente de Covid. E eu queria muito, Natália, que você explicasse para a gente o quanto que essa posição que o brasileiro aprendeu a colocar, né, o médico como uma divindade, né, quase, e o quanto essa desconexão de uma medicina baseada em evidências, não de todos, obviamente, mas de uma parcela muito importante, é prejudicial no que a gente está acontecendo. E qual seria o papel ideal do CFM? E faço pergunta ainda do Conselho Federal de Medicina, mas ainda faço ainda uma pergunta mais provocativa. Devo eu escutar o Conselho Federal de Medicina como uma posição científica? Em condições mais normais e talvez em outro país, em outro momento da história do Brasil, o Conselho Federal de Medicina deveria ser um órgão sério, mas no momento presente não é. E eu acho que esse é o maior gargalo que a gente sofre aqui no Brasil, Hugo, porque a gente não tem hoje, por causa desse desgoverno, órgãos oficiais em quem confiar. Qualquer algoritmo de mídias sociais, não que mídias sociais sejam um local adequado para a gente se informar, não são. Eu acho que elas são locais, tipo, a gente está usando aqui uma mídia, eu acho que elas são locais para a gente conversar, elas são locais para a gente trazer o tema para o debate. Eu uso muito o Twitter para informar, mas eu não acho que são locais para informar sobre assuntos, né, digo? Mas eu não acho que são os locais adequados para a gente se pautar para tomar decisões. Você não deve usar as mídias sociais para tomar decisões. Você deve ter órgãos oficiais a quem recorrer, veículos de mídia que sejam tradicionais e que passem por um processo editorial, porque senão a gente não tem veículos com credibilidade e que principalmente que respondam por essa credibilidade. Então, na minha revista, por exemplo, a revista Questão de Ciência, tem um editor-chefe que é responsável pelo que é publicado ali. Se a gente publicar alguma besteira e alguém apontar, ele vai ter que responder pelo que ele deixou ser publicado ali. Então, existe, é quase que uma revisão pelos pares, existe algum tipo de crivo. Né? E os grandes jornais a mesma coisa, não é que não vão publicar, é claro que às vezes acontece, mas eles respondem por aquilo. Agora, um canal no YouTube, ou um canal no Instagram, uma postagem no Twitter, aquilo não tem editor, aquilo não tem crivo, a pessoa escreve o que ela quer. Então, isso é algo que também a gente precisa ensinar, né? Como eu falei, para a comunidade que a gente quer criar. Né? Que as pessoas tenham crivo, gente. Calma, não é porque uma pessoa é famosa no YouTube ou no Instagram ou no Twitter que você vai acreditar no que ela fala, mesmo que seja um cientista ou um divulgador. Tá? E então e daí o que acontece em relação ao CFM, ao site do Ministério da Saúde, né? O que acontece com as mídias sociais? Em outros países aparece Covid-19, eles te remetem nos Estados Unidos, por exemplo, para o CDC. Na Inglaterra, para o site do governo. Aqui no Brasil, para o site do Ministério da Saúde. E daí você vai lá e você dá de cara com o quê? Tratamento precoce, cloroquina, não tem campanha de use máscara, não tem campanha de ficar em casa. Então, a gente já está numa situação muito precária no Brasil, porque os nossos sites oficiais, que vão ser recomendados pelos algoritmos das mídias sociais, e quem é que pode dizer que eles estão errados?
porque o algoritmo está errado em recomendar o site oficial do governo. Só que nesse país não funciona, porque o site oficial do governo não dá informação de qualidade. E daí a gente ainda tem o CFM alinhado com o governo. Então ferrou tudo, né? Porque quem que vai dar... Você falou em quem confiar, né? Que é o tema da live. Olha o tamanho da encrenca que a gente está no Brasil. A gente não tem sites oficiais para dizer confie no que o Ministério da Saúde falou. Bem pelo contrário, a gente tem que fazer um trabalho do cão de dizer não confie no que o Ministério da Saúde falou, porque no momento eles só estão falando besteira. Né? E aí entra num ponto muito bom que eu quero comentar aqui, tá? Ok, é muito difícil, muito complicado a gente falar para as pessoas isso, porque para isso virar um discurso conspiracionista de não acredite no governo, seja ele qual for, não acredite nas grandes instituições, sejam elas quais forem, né? Isso é muito fácil, Sim. porque isso é o que eu falo, nós divulgadores estamos vivendo há um ano em pesadelos, porque o governo nos dá um exemplo daquilo que a gente fala para não fazer, né? Que é de, não, gente, calma, não construa essa narrativa, não. Os órgãos são importantes e tal, mas você falou de dois que realmente não dá para recomendar, que é o site do Ministério e o site do CFM. Porém, nós podemos confiar em vários, né? Então, sobre tratamento precoce, que a gente está usando isso, obviamente, como exemplo, mas pode servir para um monte de coisa, quais são as posições, Natália, de CDC norte-americano, CDC europeu, do NIH, da OMS, inclusive tem uma novidade hoje aqui, tá, pessoal? Hoje, inclusive, vou deixar a Natália dessa novidade para vocês, tá? Qual a posição da OMS sobre Ivermectin? Natália, quais são as posições desses órgãos em relação ao tratamento precoce? Todos esses, Hugo, tanto a OMS, como o CDC, como a Agência Europeia, todos esses já se posicionaram dizendo que a cloroquina e a hidroxicloroquina, tratamento precoce eles nem usam, porque esse é um termo inventado no Brasil, né? A gente só usa isso aqui. E o kit Covid também, a gente inventou o saquinho de ilusões, né? Que a doutora Margarete gosta de chamar assim. Né? Isso é brasileiro. Isso não existe no resto do mundo. No resto do mundo, eles têm até... Aí eles falaram da cloroquina, da ivermectina, mas não do saquinho de ilusões. E nem essa expressão, o tratamento precoce, pegou tanto quanto pegou no Brasil. Mas todos esses órgãos já falaram que hidroxicloroquina não funciona, reuniram evidências, mostraram. Hoje, como você falou, a OMS já deu aviso de que ivermectina não deve ser prescrita para a Covid-19. A gente já tem evidência suficiente para mostrar que ela não é indicada. E uma coisa que eu esqueci de falar, se por um lado a gente está carente dos sites oficiais de governo, a gente pode e deve confiar nos sites das sociedades científicas e sociedades médicas. Então, e também no, claro, né, gente, por favor, no meu Instituto Questão de Ciência, que faz questão é ridículo, né? Olha, mas enfim, mas que prima por evidências científicas. Agora, se a gente pegar todas as notas já emitidas pela Sociedade Brasileira de Infectologia, de Imunologia, de Pneumonologia, de Medicina Intensiva, de Medicina da Família, todas essas sociedades já emitiram notas, e várias notas, não foi uma só, reiterando várias vezes que tratamento precoce não funciona, não deve ser prescrito, não deve ser utilizado. Então, a gente tem um respaldo da comunidade científica e da comunidade médica para não usar. E as sociedades médicas e científicas têm tido uma preocupação nesse sentido de realmente ir para público e deixar essa mensagem muito clara. Agora, mesmo assim, infelizmente, a gente ainda tem uma grande parte de médicos que não consegue compreender
o caminho da evidência científica. E daí eu acho que vem muito do que o Léo falou, né? Falta preparo nas escolas de medicina e de saúde, e não sei, como ele disse, de todas as áreas da saúde. Falta um preparo científico. O médico, o veterinário, o fisioterapeuta e etc., sanitaristas, todas as áreas de saúde, eles não têm obrigação de serem cientistas, mas eles têm obrigação de compreender a ciência o suficiente para poderem ser bons terapeutas, bons clínicos, bons médicos. Então, falta ensino justamente de pensamento científico dentro das escolas de medicina. E daí, eu sei que a gente está estourando o tempo aqui, eu vou te deixar... Não tem. Aqui é, ó, você pode falar o que você quiser. Opa, então vamos embora. Mas eu vou te deixar a dica para justamente quando a gente fizer a nossa live, finalmente com todos juntos na tela no YouTube, a gente chame também o professor Luiz Correia, que é responsável, acho que pelo primeiro curso de medicina baseado em evidências no Brasil, que é o curso da Escola Baiana de Medicina. Ele dá esse curso, sei lá, há 20 anos. E eu acho que ele pode explicar bastante para a gente a necessidade de colocar isso dentro das escolas de medicina e como que foi esse processo para ele, porque é importante que a gente tenha noção de que isso é uma lacuna na educação superior e isso precisa ser resolvido. Natália, você deu agora o ponto. Gente, todos os pontos estão aqui, eu vou resumir todos para vocês. Lá no finalzinho da live, a gente tem mais uma participação do Léo, mas esse agora é para a Natália, esse ponto que a Natália ressaltou é para você, minha querida, meu querido, que não tem obrigação de entender de ciência, que não tem obrigação, você paciente, você, né, você que está aí querendo saber o que fazer com a sua saúde, tá? Esse recado é para você. Você que não tem obrigação de saber de estatística, de ciência, o que é meta-análise, o que é dado observacional, você precisa se guiar. Infelizmente, nós não temos Ministério da Saúde que consiga guiar você da melhor forma, e a gente já apresentou aqui os pontos, tá? Mas, em compensação, nós temos órgãos muito maiores do que o próprio Ministério da Saúde, e eu estou falando de órgãos como a própria OMS, como o CDC norte-americano, o CDC europeu, o NIH, e nós temos as sociedades científicas da área médica. Não confunda com o conselho. Conselho, pessoal, é um órgão técnico, não é científico, que tem que se basear pela ciência, é verdade. Mas ele é um órgão que conversa, é um órgão que regula médicos e médicas no Brasil. Isso é o Conselho Federal de Medicina, como eu, que sou biólogo, sou regulado pelo Conselho Federal de Biologia. Conselhos não é um órgão de direitos, é um órgão de deveres. É o papo entre conselho e profissional, ok? Se você quiser resguardar os seus direitos enquanto profissional, você procura o sindicato. Claro que o conselho pode atuar em diversos pontos, mas ele é um conselho que regula a sua profissão, tá bom? Claro que ele precisa ser baseado em evidências científicas. Agora, posições científicas, se você quiser um norte sobre aquilo que a ciência mostra como adequado ou não, procure as sociedades. Vou aqui ressaltar, Natália, o trabalho da Sociedade Brasileira de Infectologia. Um primor, que é a área, veja, que é relacionada à Covid. Ah, Hugo, eu vou inventar um nome aqui para não ser desonesto. A Sociedade Brasileira de Pediatria Aplicada a não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quântica. Pediatria quântica. Falou que o kit Covid funciona, pessoal. E a de infectologia, entende? E a de imunologia também, meus parabéns à Sociedade Brasileira de Imuno, está fazendo um trabalho maravilhoso. E a de epidemiologia. E a Associação Médica Brasileira, felizmente, se posicionou de forma mais contundente. Né? Então, essas são associações, são órgãos científicos de fato. E é por eles que você tem que se guiar para saber. Isso é para você, médico, que deveria lá atrás já se guiar pelas evidências científicas. Mas é principalmente para você, querido e querida que está me assistindo, que quer valorizar a ciência, mas não tem norte, e não tem tempo, e nem questão, e tudo bem,
de entender valor de P, de entender o que é um ensaio randomizado, de que é uma meta-análise, de que é observacional. Guiem-se pelos órgãos internacionais de saúde. Guiem-se pelas as sociedades científicas na área médica. É ou não é, Natália? Com certeza. E daí, pelo menos, a gente tem para onde remeter essas pessoas, né? Exato. Natália, eu gostaria muito que você já desse suas palavras aqui. Por favor, eu vou indicar de novo o livro aqui, Ciência no Cotidiano Maravilhoso, da Natália. Não li ainda, confesso, que senão eu daria aqui, mas eu já sei que é ótimo. Não li, mas está na primeira filinha. Estou acabando um livro. Inclusive, faço aqui, são os super-heróis da ciência, do pessoal do Nunca Viu Cientista, todos os cientistas brasileiros, muito bacana, muito legal mesmo, tá? Eu tive o prazer, inclusive, de fazer uma análise, né? Uma resenha sobre o livro. Eu li quando eu estava ainda na fase de pré-produção e agora estou lendo ele inteiro na fase finalizada. Muito legal o livro também. Próximo da fila está aqui, mas eu quero autografado, tá? Pode deixar. Hugo, obrigada. Acho que foi um prazer. É pena não ter dado certo o trio, mas a gente resolve isso no meu canal. Né? Então, já deixo aqui um beijo para o Léo, né? Que eu estava devendo uma live com ele, então continuo te devendo, Léo. Continuo devendo. A gente reúne todo mundo e chama o Luiz também. E obrigada, Hugo, pelo trabalho que você tem feito. Acho que a gente, pelo menos, está conseguindo levar um pouco de conhecimento e principalmente de ceticismo, né, para a comunidade, não só para os brasileiros, mas até para dentro da comunidade de divulgação e da comunidade científica. Então, consertar os problemas dentro de casa também é importante. E eu Sem acho dúvida. que a pandemia acabou escancarando alguns. Então, que a gente, pelo menos, consiga aproveitar isso como uma oportunidade de construir uma comunidade mais centrada em pensamento científico. Então, obrigada. Fica um abraço para você e um para o Léo. E a gente se encontra depois no YouTube. Eu que agradeço imensamente, estava com muita saudade dos nossos papos, Natália. Que venham outros, né? Eu acho que a gente tem que tornar isso mais constante, que a galera adora demais. Muito obrigado, você tem sido uma bússola incrível. Eu costumo dizer, eu quero muito saber, ao invés de kit Covid, eu queria muito saber o kit Natália, viu, Natália? O que você faz? Você tá toda hora em algum lugar, Natália? Pelo amor de Deus, eu ligo a TV, tá lá a Natália, eu ligo a internet, ela tá escrevendo, eu falei, nossa, gostaria muito. Obrigado por ser você hoje no Brasil, extremamente necessário. Obrigado mesmo. Obrigada, Hugo. Então, tô saindo aqui pro Léo entrar. Tchau, gente. Tá bom, obrigada beijo. Que assistiu também. Tchau, tchau. Vamos lá agora para o nosso último bloco com ele, Léo Costa. Fica aí, galera. Não acabou não, tá? Não acabou de jeito nenhum. Fica aí que agora ele vai entrar, Léo Costa. A gente vai fechar esse bloco. Calma aí. Foi? Não sei se foi não. Calma aí. Só um minutinho. Fica aí, galera. Gente, papo super bacana. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Tô vendo que o negócio tá pegando fogo aí, né? Vocês estão já tretando aí nos comentários. Ai, ai, ai. É ou não é, Léo? O pessoal tá tretando aí nos comentários já. Tô vendo. O povo tá nervoso. Deixa eu dar uma dica para essa galera aí que tá tretando. Pessoal, contraditório é sempre bem-vindo, tá? Uma dica aí para vocês. Sempre bem-vindo. Ah, mas os caras estão xingando. Ô, gente, eu lido com isso há 11 anos já. Tranquilo. Tranquilo. Eu tenho uma frase da Natália que eu gosto, viu, Léo? Que ela falou assim, eu não sou intimidável. A mulher é demais, né? Ela é demais. Ela joga forte. Léo, seguinte. Tivemos todos os pontos aqui que eu gostaria de resumir para o pessoal, tá? Essa nossa conversa. Mas antes, eu queria muito que você, como professor de um prático baseado em evidências, não só na universidade, como também curso online, né? Muito bacana o trabalho que você tem feito. Eu gostaria que você, pela sua experiência, agora a gente pode falar sobre um caráter mais empírico, quais são as maiores dificuldades hoje para leigos e não leigos, estudantes ou não, de entender a necessidade e o meio
né, de uma medicina, ou enfim, para práticas de saúde baseadas em evidência? Eu acho que o problema maior é que as pessoas assumem que estão sendo educadas baseadas em evidência. Acho que esse é o problema. Existe um ponto, Hugo, que eu acho que eu gostaria de complementar, que é o seguinte: a medicina, a fisioterapia, que são as áreas que eu conheço melhor, mas também a enfermagem, também a psicologia, eu tenho certeza que assim, a gente ainda é baseado num pensamento muito mecanicista. Qual o mecanismo pela qual o determinado tratamento deve funcionar? E não está errado fazer isso. Por exemplo, eu gosto muito de comentar assim: se há 2 anos atrás alguém me dissesse, ou nos dissesse, falar, Hugo, vai aparecer um vírus aí, cara, e a galera, ele é transmissível pelo ar, tá? É aerosol. Mas máscara não deve funcionar, nem ficar distante. Não precisa isolar, não. Pode, pelo ar, tá? Mas tudo bem, um falar na cara do outro, tudo bem que não pega. Tá? E nós vamos tratar esse vírus com um antibiótico. Aí você fala, mas antibiótico não mata a bactéria? Não, mas para esse vírus vai ser um antibiótico. Ou um vermífugo. Então, assim, nós estamos vivendo uma irracionalidade mecanicista tão absurda. Vamos começar assim, né? A plausibilidade dos tratamentos propostos no Brasil é absurda. E, de repente, vacina passou a ser inimigo. Né? Sabe, essas coisas assim que a gente não está raciocinando, a gente tem que ver o nível de loucura. A Natália usa muito esse tema, histeria coletiva que a gente está vivendo. Né? Todo mundo que tem filho sabe, a gente fica bravo com o pediatra quando o menino começa a fazer febre e o pediatra não passa antibiótico de primeira. Aí você fala assim, putz, cara, aí dá um dia. Você fala assim, pô, o médico não prescreveu nada, né? Aí dá um dia o menino tá bom. Por quê? Porque é um vírus, né? Ele tem uma história natural e tal. E existem casos que nós vamos fazer isso. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito irracional. No mesmo sentido do mecanismo, o que eu acho é que as pessoas estão ligando o Lé com o Cré muito rápido, muito rápido. As pessoas estão tentando ligar um mecanismo na cura da doença. Então, deixa eu dar um exemplo para todo mundo aqui, o que eu estou doido para contar essa historinha. Eu fui ler o artigo da base biológica pelo qual a ivermectina poderia funcionar para a Covid. Isso é um artigo publicado no início do ano passado por um grupo australiano, um estudo super bem feito, de bancada, ou seja, eles colocaram o vírus numa placa e jogaram ivermectina lá em diversas doses e viram que uma dose cavalar era capaz de reduzir a carga viral dramaticamente. Isso. E aí a conclusão é assim, olha, a ivermectina em uma dose cavalar é capaz de matar esse coronavírus numa placa, num laboratório com um modelo animal. O que todo mundo entendeu? Se eu tomar ivermectina da farmácia, eu mato o Covid. E aí essa doideira também é uma jabuticaba só no Brasil. Mas o que ninguém sabe é que a ivermectina ela também é capaz de matar Zika, dengue e o HIV. E eu nunca vi ninguém tomando ivermectina para AIDS, nunca vi ninguém tomando para dengue e muito menos para Zika. Porque esses estudos também já se provaram lá como verdadeiros e o cara não fraudou. E no paper dele está falando isso com todas as letras. Falou, olha, a gente olhou um possível mecanismo, o problema é que a dose é altíssima, ela provavelmente seria tóxica no humano. Isso tem que ser testado numa pesquisa clínica. Você vai sair de dentro da bancadinha e vai para o paciente de verdade. E a pessoa, na ânsia, e ansiedade não combina com ciência, ciência determina conversar, pensar lento. E eu sei que o bicho está pegando, a gente tem que ser mais acelerado, e está. Mas a gente não pode pular as fases. E nós não pulamos com as vacinas. Por exemplo, nós temos, sei lá, 7, 8 vacinas que foram aprovadas através de ensaios clínicos de fase 1 de segurança, algumas em modelo animal ainda, em fase 2, que comprovou um efeito legal, promissor e é seguro. E quando jogou na fase 3, ela se provou que ela ou reduzia a severidade da doença, ou ela reduzia a possibilidade de pegar. E nós já temos estudos de vigilância farmacológica de fase 4 da Pfizer, aquele estudo de Israel, que foi para o mundo real, cara. E, de novo, os israelenses estão começando a querer ir para o bar beber. Porque meio que, se eles mantiverem a fronteira fechadinha, eles estão curados, cara. Estão livres. Não vai ser problema deles mais. Basta ninguém entrar doente no país. Então, assim, a ciência exige certos passos que podem ser rápidos
E não é difícil ser rápido nesse momento, que a gente está na tempestade perfeita, tem muito paciente, desespero para acabar com isso logo e muito dinheiro. Então a gente consegue fazer as coisas bem. O que a gente está tentando fazer no momento é fazer um monte de coisa que só existiu no Brasil. E mais, vamos pensar 2 pontos aqui agora. Se esses tratamentos fossem bons, o mundo inteiro estava usando. E, de novo, se eles fossem bons, a gente não teria hoje, para quem não sabe, 3.950 mortos no país hoje. Nós estamos com 22% de excesso de morte no país. O estado de São Paulo contratou van escolar para carregar caixão. É assim que nós estamos agora, né, Hugo? É assustador. Uma correlação, é importante a gente falar isso, tá? Uma correlação infeliz. Nenhum país do mundo registrou ontem mais que 600 mortos. Só o Brasil com 3.800. A média móvel de mortes no mundo está em torno de 600, tá? 500, 600. Média móvel. Tudo bem? Mundo. Se eu tirar o Brasil, nossa senhora, se eu tirar o Brasil, isso cai demais. Em segundo lugar está os Estados Unidos, algo em torno de 800, descendo, despencando. E o Brasil, média móvel de 3.000, subindo enlouquecidamente, sem previsão de estabilização. Esse é o país do tratamento precoce. Do kit Covid, coisa nesse sentido. Não tem nenhum país no mundo que esteja se estapeando por cloroquina. Se tiver algum país se estapeando por cloroquina, faz um favor, vem aqui, porque estocaram para 20 anos a cloroquina no Brasil. Tá? A gente está vendendo. Ok? Tem 20 anos estocado de cloroquina no Brasil. Se vocês quiserem, então aqui. Como eu sei que vocês não querem, fica aí o recado. Léo, o que eu vejo assim, de mais complicado em todo esse processo é que tudo isso está ligado a uma palavra chamada letramento científico. Né? Uma frase, né, uma conjunção chamada letramento científico. E sobre o site Invermecta, né, e tal, o que eu falei do lance do valor do P que multiplicaram, eu vou só abrir um parênteses aqui para dar créditos ao Leandro Tesler. Leandro Tesler no Twitter, tá? Ele que fez essa análise maravilhosa sobre esse escândalo, essa estupidez, porque não tem outro nome, essa estupidez que fizeram nesse site para dar como um valor de P significativo para essa reunião absurda de estudos. É um estudo de cherry picking, que é escolher apenas as cerejas, né, podres ou boas. É um absurdo. Tá? Leiam, por favor, Leandro Tesler, T-E-S-S-L-E-R, maravilhosa essa análise. Léo, o que eu vejo aqui tá de pontos que a gente levantou. Primeiro ponto, poxa vida, tem uma coisa extraordinária que foi anunciada. Sinal vermelho da comunicação, como levantou a Natália. Né? Que ei, isso passou pelo crivo científico, esse cara foi na imprensa antes de ir para os pares, 40 pés atrás. Considere desde já a não ouvi-lo. Ou ouvir com muito pé atrás. Tá? Foi para a imprensa primeiro, você fala... Já começa a esticar o braço. Estão anotando aí? Sinal vermelho da comunicação. Segundo ponto, pessoal. Não construir uma relação pessoal com a autoridade. O nome disso é falácia do crédito de autoridade. Tá? Não é porque tem doutorado ou porque é professor, não sei o que está falando de forma correta aquilo. Tá? Existem outros nortes para além de você confiar numa pessoa ou num site espúrio. Terceiro ponto, não confie em sites espúrios. Não confie em sites espúrios. Sites que simplesmente estão lá jogando artigos científicos não quer dizer nada. Eu quero saber, de fato, o que valida aquilo ali. Esse é o terceiro ponto. Vamos lá. Quarto ponto. Se você tiver condição e quiser, porque não é obrigação sua, você aprende a separar estudos adequados de inadequados. É você saber o que é uma meta-análise, um estudo randomizado, o que é um padrão ouro para responder aquela pergunta como o Léo falou. Estudo observacional para, por exemplo, calcular
taxa de mortalidade da Covid, é bom, né, Léo? Maravilhoso, perfeito, é perfeito. Mas para dizer se um kit de remédio funciona em curto, médio e longo prazo, Serve. É não, incorreto. é incorreto. É Entende? incorreto. Você não tem obrigação de saber, mas se quiser saber, o caminho é esse. E aí, práticas baseadas em evidências aí do Léo, tá? E tem curso para isso. Outro ponto é você identificar análises de você não confiar em órgãos, seja um site, ou seja, até mesmo os órgãos, que não têm o poder de atestar com aquela veemência o que eles estão atestando. E aí eu dei o exemplo do CFM, que é um órgão de um conselho profissional, de uma relação entre conselho e médicos, que deveria ser baseado em evidências, mas que não atesta, não tem o poder de atestar o que é de fato científico ou não. Ok? Vamos comer. E o último ponto é você que não tem nenhuma obrigação de saber de estatística e tal, não sei o quê, norteie-se pelos órgãos internacionais de saúde, OMS, CDC europeu, CDC norte-americano, NIH e vários outros, e norteie-se pelas sociedades brasileiras científicas, nacionais e internacionais da área. Sim. Sociedade Brasileira de Infectologia, de Imunologia, de Epidemiologia, beleza? De Medicina Intensiva, tá? É aí, galera. É aí. O caminho tá aí. Léo, você tem algo a acrescentar em relação a esse resumão? Uma frase que vem do CFM, que é decepcionante a decisão deles, que é o seguinte: o fato do médico ter independência de prescrever o que ele quiser não isenta da responsabilidade dele ter feito isso. Entendeu? E, infelizmente, da forma que a lei está posta, ele pode fazer isso. Então, assim, o que eu estou achando aqui no Brasil, as pessoas que tomam decisão, elas têm zero de pé em risco. Eles tomam decisão e, se der tudo errado, não acontece absolutamente nada. Então, a droga é off-label. Então, entendeu? A Anvisa fala, olha, eu não vou registrar, mas bota lá como off-label. Então, eu acho que existem várias pessoas que sobem em cima do muro. A Natália fala muito bem sobre isso. E, ao subir em cima do muro, meio que você está se calando diante de uma posição incorreta. Né? Então, assim, eu lamento muito a posição do CFM de ter feito dessa forma, porque os conselhos, até a minha interpretação, é que os conselhos profissionais, eles protegem, não são os profissionais, eles protegem os usuários daqueles profissionais. Se você ler qualquer conselho, então o conselho de fisioterapia, ele não protege os fisioterapeutas, ele protege os pacientes que recebem serviços de fisioterapia. Então, mas uma frase que me incomoda muito, talvez uma sugestão para as pessoas assistirem hoje à noite um filme muito legal no Netflix, que chama Operação Enganosa. Ela resume muito isso que nós estamos falando agora. Os interesses do paciente quase nunca estão em primeiro lugar. Isso é muito ruim. Perfeito. Léo, quero muito te agradecer, mas antes de eu te agradecer, eu quero te dizer uma coisa, cara. Eu descobri uma maneira, queria dizer isso aqui, tá? Não publiquei, porque não precisa publicar, né? Eu descobri uma maneira de se tornar imune, completamente imune à Covid-19, tendo pegue a Covid uma vez. A imunidade de rebanho funciona para um tipo de gente. Atleticano, porque ele não pega nada duas vezes, Léo. Pode ter certeza. Atleticano, tô brincando, tá? Fica de boa aí. Se cuida. Usa máscara. Fique em casa. Se você é torcedor do América, você que tem que ficar em casa mesmo, isso é grupo de risco. Léo, obrigado. Beijo, obrigado. De verdade, de verdade por esse espaço aqui. Você viu, né? Promessa, a dívida da Natália ainda está de pé, então vamos fazer uma live lá no YouTube, né? Professora Natália, a senhora está na minha mão agora. Legal. Léo, obrigado. Suas palavras finais aí para todo mundo, por favor. Desejar boa noite para todo mundo. Pedir, por favor, gente, se protejam. O bicho está pegando. Está na hora de jogar na defesa. Né? Já que o Estado não está cuidando de nós, nós temos que nos cuidar. Eu odeio depender do Estado. Sou pesquisador, dependo de verbas do Estado, mas odeio depender dele. A gente precisa se cuidar. Já que ninguém cuida da gente, nós precisamos nos organizar enquanto sociedade e nos cuidar. Usem boas máscaras,
evitem aglomerações, as coisas básicas. Quando chegar a vacina, vai lá e vacina. Se alguém da sua família não quer vacinar, chega lá e fala: você não vai se vacinar por você, não, você vai vacinar por mim, senão você não entra na minha casa nunca mais. Aqui na minha casa é assim, entendeu? Tem que jogar duro mesmo e proteger as pessoas que a gente ama. E temos que vacinar os mais vulneráveis, vacinar todo mundo. A gente precisa se cuidar. E não podemos depender do Estado, porque olha o que está acontecendo com a gente. Eu nem estou falando de partido, eu estou falando de qualquer um. Se cuidem, por favor. É isso, gente, é isso. Por favor, tá? As minhas palavras finais falam muito para não politizar a pandemia. Eu vou corrigir a frase. É não partidarizar a pandemia. Não tem como não politizar, pessoal. É impossível. Porque uma saúde pandemia pública. É saúde pública. E se resolve com política pública. Então, quando algum ente, seja governo federal, seja governos estaduais, prefeituras, não resolvem, apostam em tratamentos ineficazes, colocam e usam o seu sofrimento para dizer que não vão tomar determinadas medidas porque precisam preservar X e Y, quando na verdade a ciência aponta que o caminho é ter medidas enérgicas de restrição a curto prazo para poder conter a velocidade de circulação e vacinação para poder garantir a imunidade, não tem jeito, pessoal. Entendo o que eu vou falar aqui para vocês, tá? Eu queria muito dar outra solução para vocês. Toda semana. Toda semana eu gostaria demais de dar outra solução para vocês. Demais mesmo. Hoje eu vi um relato de um prefeito que eu chorei junto com ele. Que é o prefeito falando o seguinte: eu sou comerciante, o meu pai era comerciante, o meu irmão é comerciante. O meu sonho, e ele começa a chorar, o meu sonho é que eu pudesse ouvir deles hoje, eu quebrei o meu comércio. Eu não posso escutar isso dele, porque eles perderam a vida. Então, ele, um prefeito comerciante, né, está sendo pressionado dizendo que ele quer acabar com o comércio da cidade. Então, essa é a narrativa que está sendo contada. Pessoal, por favor, eu queria muito dar outra solução. Infelizmente, evitar a velocidade, diminuir a velocidade de contágio. Para isso, é medida restritiva, enérgica, em curto prazo, para a gente poder sair logo, e vacinação. Tá? Muito obrigado, Léo. Muito obrigado a todo mundo que está aqui assistindo. Léo, primeiro não, porque a gente já tem podcast, está lá, Ciência Etc. no Spotify. A gente falou um papo super parecido, mas muito específico para a saúde. Mas espero que seja segundo de muitos, ser um convidado mais que especial aqui.